Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje eu vim aqui para fazer um convite para você participar do meu grupo no Telegram. Então, para quem não sabe o que é o Telegram, é basicamente um aplicativo igual ao WhatsApp, porém ele me permite colocar mais pessoas dentro de um único grupo. E dentro desse grupo eu compartilho dicas de inglês, eu compartilho trechos dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Então se você tem interesse em receber dicas de inglês diariamente no seu celular, para você participar desse grupo, basta você me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá no Instagram você vai me mandar uma mensagem e eu vou te enviar o link para você participar do meu grupo. Lembrando que tudo isso é gratuito, não tem nada pago nisso, ok? Então se você quer fazer parte do meu grupo de estudos, vai lá no Instagram, assim que esse vídeo acabar, me segue e me manda uma mensagem para eu poder te enviar o link para você participar dele. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Ó, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nos comentários. Vai lá, clica no link, me segue e me manda uma mensagem, beleza? Thank you very much. Hello guys, sejam bem-vindos à aula número 3 do Inglês com Histórias Infantis. E bom, nós estamos hoje aqui no terceiro dia dessa série de 7 aulas, analisando o livro do Rei Leão. Um livro infantil composto de mais ou menos 20 páginas. Nós estamos analisando aí 3 páginas por dia e até o final dessa semana nós teremos analisado este livro completo. Não só analisar as traduções, mas principalmente como se pronuncia e como se utiliza cada estrutura que é apresentada dentro deste livro. Antes de mais nada, eu queria recapitular aqui a nossa história. Bom, e antes de mais nada, eu gostaria de recapitularmos aqui a história na qual nós estamos aqui analisando. Baseada no filme, esse livro, né? Vamos lá, vamos recapitular aí em que parte da história que a gente está. Então vamos lá, voltei aqui no início, certo? Analisamos aí a capa, subtítulo. Analisamos aí o início dessa história, quando Simba é apresentado para o reino. Está na primeira aula. Se você não assistiu a primeira e nem a segunda, eu te convido a assistir. Pode ser depois dessa aula ou pode ser agora, depois você volta aqui, não tem problema nenhum. É só para você ter uma forma de se guiar linearmente, para que você acompanhe essa história do começo até o final de maneira ordenada. Depois nós chegamos no ponto em que Mufasa apresenta o reino para Simba, né? Analisamos também o texto. Chegamos no ponto em que Simba ele vai se gabar para o tio dele, Scar. E aí, o que acontece na sequência é que Simba chama Nala para ir lá no cemitério de elefantes, na história do filme, do livro. E aí, chegando lá, inclusive foi a aula passada, nós encerramos a análise nesse ponto da história, na qual as hienas apareceram, né? Na verdade, o Scar ele tinha planejado, ele tinha tramado das hienas literalmente matarem o Simba. E bom, vamos lá. Nós vamos começar aqui hoje com este texto aqui, ó. Vamos entender o último que a gente estava aqui, ó. O que aconteceu? Simba raced across the plains, leading Nala to the forbidden place, né? Simba correu pelas planícies, levando Nala para o lugar proibido. Eventually they reached a pile of bones. Eventualmente eles alcançaram uma pilha de ossos. It's really creepy, said Nala. É realmente assustador, disse Nala. Simba was about to explore school when he saw Zazu, his father's advisor. Simba estava prestes a explorar a caveira quando ele viu Zazu, conselheiro de seu pai. Então eles estavam aqui nesse momento da história, certo? E aí apareceu aquele pássaro que é o conselheiro do rei Mufasa, do pai do Simba, mandando eles voltarem para casa, que ali não é um lugar ideal para eles estarem. E é nesse ponto da história que nós vamos começar hoje. Vamos lá. É bem aqui nessa parte na qual Simba estava prestes a entrar nessa caveira gigante que você está vendo aqui, ó, nesse osso de elefante. Ele estava prestes a entrar nesse lugar aí, quando de repente 3 hienas saíram desse buraco aí, dessa fumaça, desse lugar aí tenebroso, né? Vamos lá.
Eu quero que você, comigo, ao longo dessa aula, anote tudo que você está aprendendo, tá? Escreva, repita, fale comigo. Quero que você que está participando aqui do chat ao vivo aqui do lado, que você interaja aqui nos comentários, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, para que nós possamos aqui, né, para que eu possa aqui te ajudar da melhor forma possível, certo? Vamos lá então entender palavra por palavra, fazer as traduções e adaptar para o português para que fique de uma forma fácil de nós compreendermos o que o texto está querendo dizer. Eu sempre falo que nós não devemos prezar pela tradução literal, mas sim pelo sentido que cada frase, cada palavra, cada expressão, cada verbo quer passar. Vamos lá, gente. Começando, Zazu commanded them. Vamos entender. Zazu, esse commanded, nós poderíamos traduzir para comandou. Só que comandou eles. Them significa eles. Ficaria meio estranho, né? Zazu comandou eles. Nós podemos adaptar para Zazu mandou eles. Ordenou também funcionaria, certo? Deixa eu tirar do negrito aqui para diferenciar do texto acima. Então, Zazu ordenou eles a fazerem o quê? Tem um verbo aqui, ó. To leave, que significa sair. Então, Zazu ordenou eles saírem, né? Zazu ordenou a eles saírem. Ou Zazu ordenou eles saírem. Depois, immediately significa imediatamente. Saying significa dizendo, vírgula. E aí na linha de baixo nós temos uma citação do Zazu, que ele diz exatamente assim, ó. You are in a very real danger. Very real danger. Danger. Que significa, ao pé da letra, você está. Nesse caso é importante avaliarmos o contexto. Não é você está necessariamente, mas you are também pode significar vocês estão. O que é interessante sobre o verbo to be, certo? Se você tem dificuldade em entender o porquê que verbo to be dá essa complicação muitas vezes na nossa cabeça, por que às vezes é plural, por que às vezes é singular, comenta aqui no chat que eu quero saber, tá bom? Abrindo um parênteses aqui muito importante, na próxima semana eu abrirei matrículas para a minha turma do Descomplicando o Verbo to be, tá? É o meu curso onde eu ensino tudo sobre o verbo to be. Depois eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Mas é um curso composto de mais ou menos 30 aulas, certo? 30 aulas, se não me engano, 30 ou 31. E eu falo tudo sobre o verbo to be, desde o mais básico até as estruturas mais avançadas. Para quem acha que o verbo to be é simplesmente as estruturas mais simples e mais básicas ou mais iniciantes, eu posso te mostrar que tem diversas estruturas presentes no verbo to be, desde os níveis mais básicos até os níveis mais avançados. E depois eu farei um vídeo explicando sobre esse curso, tá? Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se você tiver interesse em fazer parte disso, eu peço que você me mande mensagem lá no Instagram, eu terei o maior prazer de te responder. Qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários, pergunta aí como é que vai ser, se você tiver interesse. Enfim, o Descomplicando o Verbo to be, ele é basicamente para quem quer entender de fato o que é o verbo to be, para quem sempre teve essa dúvida, essa dificuldade na escola, no curso, para quem passou a vida inteira estudando verbo to be e não entendeu ainda o que é esse negócio, tá? Por que ele é tão complicado assim? Eu desenvolvi um curso, é um curso composto de 30 aulas para ensinar tudo sobre o verbo to be. Por que ele é tão complicado, aonde que ele está presente. Ele está presente sim nos níveis mais básicos, mas também nos níveis mais avançados. Ensino você a formular frases, ensino você a criar perguntas, ensino você a responder, a fazer isso com naturalidade, com espontaneidade. Então é uma jornada bacana para você que quer aprender o verbo to be. Depois eu farei um vídeo aqui no YouTube explicando cada detalhe do Descomplicando o Verbo to be. Mas enfim, continuando aqui nessa análise, basicamente ele está dizendo: vocês estão
certo? You are in a very real danger. Nós falamos aqui várias vezes já, ao longo dessa análise neste livro, que sempre quando você quer falar das qualidades, adjetivos, eles vêm primeiro. Então, in a very, muito, real, real, verdadeiro, danger, perigo. Beleza, o que quer dizer então? Vamos traduzir aqui, ó. Vocês estão em vamos traduzir para grande, em um grande perigo. Não dá para traduzir ao pé da letra, tá? Em um grande real perigo. Nós até poderíamos colocar aqui grande e real perigo, mas ficaria meio estranho, fala a verdade. Vocês estão em um grande e real perigo. Eu acho que eu acredito que só o grande, vocês estão em grande perigo, ficaria ideal. Mas eu vou deixar os dois aí só para você ter essa visão aí do ao pé da letra. E aí na mesma linha diz assim, gente. But it was already too late. Significa mas, para quem não sabe, but significa mas. Quando o narrador diz it was already, já era. Mas já era, no sentido de já era tarde, tá? Too late, mas já era tarde demais. E aí, gente, na linha de baixo, olha só que interessante. Nala and Simba, né? É o nome deles. Nala e Simba. E aí, olha só que interessante. O were é o passado do verbo to be, certo? Então, were, estavam, eram. Aqui é importante entendermos uma coisa. Esse trapped, ele significa... vamos traduzir, vamos entender primeiramente o seguinte. Trap significa armadilha, certo? O trapped, o armadilha, no inglês ele também é considerado como um verbo, no sentido de cercar, prender no sentido de armadilha, como se fosse armadilhar. Nesse caso, como é que a gente vai traduzir isso então? Eles foram cercados, eles estavam presos, eles não estavam literalmente presos, né? Mas eles estavam cercados, eles foram armadilhados. Por quem? Vamos traduzir aqui para eles estavam cercados, tá? Mas é importante você entender essa lógica, eles estavam armadilhados, tá? Isso não existe, tá bom? Mas eu quero que você entenda que o trapped vem do sentido armadilha, eles estavam cercados, né? Vamos lá. E aí nós temos o by, que significa, né, por, no sentido de autoria. Quem que estava cercando eles? Quem que estava ali tramando, né, essa armadilha contra eles? Nós temos aqui no final a resposta. By 3 laughing, drooling hyenas. Nós precisamos entender que laughing, rindo, drooling, babando. Então, 3 hienas rindo e babando. É interessante que os verbos vieram primeiro. Por quê? São características dessa frase, né? Os verbos não estão em ação. Tá só dizendo como que as hienas estavam. Elas estavam rindo e babando. Então, por 3 hienas rindo e babando. E é isso aí, galera. Seguindo adiante, nós temos aqui uma frase no passado. Simba took a deep breath. Para nós entendermos melhor esse took a deep breath, é importante você entender que took é o passado do verbo take. E o que ele quer dizer então? Take a deep breath significa respirar fundo, tomar um fôlego profundo. Nesse caso, deep significa fundo, profundo, breath é uma respirada, o respirar. Então, respirar fundo, take a deep breath. Então, Simba took, o Simba respirou fundo, and tried to roar, e tentou rugir. Então, para quem não sabe, to roar, rugir. Tried, o passado do verbo try, tentar. Então, é interessante, porque se você analisar esse momento da história, e se você se lembrar, inclusive, da cena do filme do Rei Leão, você vai lembrar que o Simba, ele respirou fundo ali, a fim de mostrar sua bravura e de repente se preparar para rugir, só que ele não consegue. E aí o que acontece? Obviamente as hienas vão continuar rindo e rindo até mais, né? Vamos lá.
The hyenas laughed. Vamos lá. As hienas riram. No passado, então, laughed, riram. Aqui em cima nós vimos o laughing, no sentido de, né, contínuo. Laughing, rindo. Aqui já é no sentido do passado, riram. E aí, nós temos aqui a expressão even more. Riram até mais. At that. Nós traduzimos para daquilo. Então as hienas riram até mais daquilo. Ou nós poderíamos até adaptar. As hienas riram ainda mais daquilo, né? Então, fica aí as traduções que nós podemos fazer para essa frase, certo? E aí diz que o Simba tentou novamente. Ele não desistiu. Simba took another deep breath. O que nós estamos dizendo aqui? É uma coisa diferente da frase aqui acima? Não. É literalmente a mesma coisa. A única coisa que foi nova aqui é o another, que significa uma outra. Então, tecnicamente, Simba took another deep breath. O Simba, vamos lá, ao pé da letra, tomou uma outra respirada funda. Nós podemos traduzir isso para Simba respirou fundo novamente, né? É o que a frase está passando, basicamente. E aí vem um rugido maior, né? Roar. Vamos colocar aqui do jeito que tá ali, né? Roar. É isso aí, então repitam comigo aí. Roar. Gente, ó, o que é interessante aqui? O som do rugido é o verbo rugir, né? Literalmente. O que é interessante. Você viu, né? Vamos lá. Seguindo para a linha de baixo. The three hyenas. Então, as três hienas looked around significa olharam em volta. Into the eyes of. Nos olhos, dentro dos olhos do. Gente, ó, into the eyes nós podemos traduzir para dentro dos olhos ou simplesmente nos olhos, tá? Vamos simplificar isso então. As três hienas olharam em volta nos olhos do e vai falar quem que elas viram na próxima página. Bom, então aqui nós temos a primeira página analisada e traduzida. Agora, como de costume, como nós fizemos nas outras análises aqui ao longo dessa jornada, eu vou ler o texto pausadamente para você repetir, para você falar junto comigo, ok? É importante você falar junto comigo. Se você está estudando aí comigo agora nesse exato momento com um caderno, escreve tudo, tá? Se você quiser pausar o vídeo, pausa, escreve e vamos falar junto, ok? É importante nós falarmos, colocarmos para fora para você não ficar só nesse negócio de leitura visual, tá? Leitura visual ajuda muito pouco. É interessante porque quando a gente tá lendo visualmente apenas, a gente lê perfeitamente, já percebeu isso, né? Mas quando você verbaliza, você começa a perceber aonde você tá errando, o que você precisa melhorar. E é isso que nós estamos aqui para fazer, certo? Para aperfeiçoar. Então vamos lá, gente. Zazu commanded them to leave immediately, saying, "You are in a very real danger." But it was already too late. Nala and Simba were trapped by three laughing, drooling hyenas. Simba took a deep breath and tried to roar. The hyenas laughed even more at that. Simba took another deep breath. Roar. The three hyenas looked around into the eyes of. The three hyenas looked around into the eyes of. Let's go! Vamos para a próxima página. Vamos lá. O que aconteceu? Eles foram surpreendidos por nada mais, nada menos que essa figura aqui muito importante
chamado Mufasa. O pai do Simba simplesmente surpreendeu as 13 hienas que estavam ali rindo e babando, criando aquela armadilha para pegar o Simba. E vamos lá, gente, o que aconteceu nessa sequência? Vamos lá. King Mufasa. Tá, aqui é uma sequência da frase que nós estávamos analisando ali em cima, certo? The three hyenas looked around into the eyes of... As 3 hienas olharam em volta nos olhos do... E aí concluímos a frase King Mufasa. Então, Rei Mufasa. Vamos lá então, deixa eu escrever aqui direitinho. Vamos sair do negrito para diferenciarmos os textos, né? Então aqui diz, gente, His giant paw significa a pata gigante dele, certo? Então, a pata gigante dele, ao pé da letra, tá? Nós adaptamos isso para sua pata gigante, para ficar melhor, né? Struck, para quem não sabe, é o passado do verbo strike. Nesse sentido aqui é o sentido de atacar. Então, sua pata gigante atacou one of the hyenas, uma das hienas, as he growled. Significa enquanto ele rosnava. Então é uma frase aqui no passado, no final, né? Enquanto, as he growled. Enquanto ele rosnava. E aí o que aconteceu na sequência? Sempre, como eu falei aqui, né? Sempre que nós nos deparamos nesse livro com aspas, são falas, são citações do personagem. Então, quando ele diz aqui, ó, if you ever come, significa se você vier, tá? Ao pé da letra, se você vier. É interessante porque ele fala if you ever come. Qual que é a ideia? Qual que é o sentido que passa? Se em algum momento, se em algum instante você chegar, nesse caso é interessante porque não é você, tá? É interessante porque ele está falando com as 3. Então, nós poderemos até traduzir isso ao pé da letra para se vocês vierem, né? Se vocês vierem, só que ninguém fala assim quando você está ameaçando, né? Se vocês vierem perto, near, né? Se vocês vierem perto, não funcionaria traduzir assim, tá? Nós traduzimos esse vierem no sentido de chegarem. Se vocês chegarem em algum momento, se vocês chegarem perto, certo? My son, again, do meu filho, de novo. Então, entendendo aí palavra por palavra. If you ever come near, se em algum momento, se vocês chegarem perto, se vocês vierem perto, my son, again, do meu filho, de novo. E aí, ele não concluiu essa frase, porque tem reticências aqui, ó. Ele não concluiu. Por quê? O texto diz que, olha só, the hyenas fled. As hienas fugiram. Então, para quem não sabe, fled é o passado do verbo flee, que significa fugir. Então, nesse caso, fled, fugiram. The hyenas fled. E aí nós temos aqui, ó, howling. Para quem não sabe, howling significa uivando. Então, howling, uivando. Into the mist. Ao pé da letra, para dentro da névoa. É interessante esse into. Ele leva sempre o sentido de ação, para dentro da névoa. Nós até analisamos uma frase ali em cima que tinha o into, no sentido de into... Cadê? Into the eyes, para dentro dos olhos, tá? É o sentido que passa, tá, gente? Não é a tradução literal. Eu traduzi para dentro da névoa porque até funcionou legal. As hienas fugiram uivando para dentro da névoa. Quem foge, foge para algum lugar, né? E aí, before significa antes he could finish. Antes que ele pudesse. Então, he could, ele pudesse, nesse sentido. E aí, finish significa o verbo terminar. Vamos lá, o que quer dizer isso aqui, gente? Tá, por que antes que ele pudesse terminar? Mas terminar o quê? Terminar a frase aqui que ele não havia concluído. Se vocês chegarem perto do meu filho de novo, naquela hora que ele começou a falar, elas não ficaram nem para ouvir o final da frase, né? Elas fugiram, as hienas fugiram uivando,
The hyenas fled howling into the mist before he could finish. Antes que ele pudesse terminar. E é isso aí. Nós temos aqui a análise concluída da segunda página. King Mufasa. Repitam comigo. King Mufasa. His giant paw struck one of the hyenas as he growled, "If you ever come near my son again." The hyenas fled howling into the mist before he could finish. That's it, guys. É isso aí. Muito bem, para quem me acompanhou até aqui, agora vamos para a última página desta aula de hoje, tá? Eu deixei literalmente o melhor para o final, porque essa página aqui é este momento da história, tá? É esse cenário da história na qual o Mufasa, ele fica super chateado, ele fica muito chateado com o Simba, pelo Simba ter desobedecido ele. E essa cena é interessante. Essa cena, né? Eu falo cena, mas eu esqueço que nós estamos analisando um livro e não um filme, né? Mas é interessante porque, ó, nós temos aqui a conversa, né? Do Mufasa com Simba. E vamos lá, gente, ó. Nós temos mais falas do que narrações aqui neste trecho, tá? É importante que você preste atenção aqui em cada detalhe para que você entenda de fato qual que é o sentido que passa cada uma das frases citadas pelos personagens. Vamos lá. Mufasa scolded his son. Vamos lá. O que quer dizer isso aqui, ó? Mufasa scolded his son. Basicamente, Mufasa, esse scolded significa repreendeu. His son, o filho dele. Ao pé da letra aqui, nós até podemos traduzir para seu filho. On the way home significa no caminho de casa. Frase simples, certo? On the way, no caminho, home, casa, no caminho de casa. Então, se você quiser falar caminho de casa em inglês, the way home, ok? Home. Seguindo então, na linha de baixo nós temos outra citação. Agora é a citação do Mufasa. E ele começa dizendo: "You deliberately disobeyed me." Basicamente, você deliberadamente disobeyed me. Disobeyed me. Desobedeceu. No caso, me desobedeceu, né? Porque tem um me ali no final. Então, você deliberadamente me desobedeceu. Linha de baixo, vamos lá. O que o Simba responde? I was just trying significa eu estava só tentando. Então, palavra por palavra, eu estava, I was, just, só, apenas, trying, tentando. Então, aqui é uma frase no passado contínuo, tá? Eu estava tentando, eu estava só tentando. To be, ser. Então, eu estava só tentando ser. Brave, nós vimos aqui já. Significa bravo, corajoso. Vamos traduzir para corajoso para ficar legal. Eu estava só tentando ser corajoso. E aí no final dessa citação ele diz like you. Like aqui não tem nada a ver com gostar, muito menos curtir. Aqui é um exemplo de comparação. Eu estava tentando ser bravo, like you. Significa como você. Ou uma criança dizendo, né? Igual você, papai. Então é isso aí, ó. Igual você. Como você. Este é o sentido que passa essa citação do Simba. Eu estava só tentando ser corajoso, igual você. E o Simba disse isso como? Said Simba, primeiramente, né? Disse Simba, nós já vimos também o said no passado, em outras frases aqui, que é o passado do verbo say, dizer, né? Então, disse o Simba, e aí softly. Para quem não sabe, soft significa suave. Softly
suavemente. É interessante, né, que o uso do sufixo li passa a ideia do quê? Mente. Certo, gente? Começa a perceber, tá? Em várias palavras que nós já analisamos aqui que termina com ly, vai passar a ideia do quê? Mente no final. Então, soft, suave, softly, suavemente. Então, disse Simba suavemente. Gente, esse suavemente nós podemos adaptar para calmamente, tá? Até mesmo que falasse, disse Simba suavemente. Um pouquinho estranho, né? Mas ambas aí tá o que chega mais perto. Vamos lá. E aí, depois o que acontece aqui? O Mufasa dá uma resposta. Being brave doesn't mean... Vamos lá. Vou colocar aqui nessa mesma linha. Para começar, being brave não é sendo bravo, tá, gente? É importantíssimo vocês entenderem isso aí, tá? Being brave não quer dizer sendo bravo, é simplesmente ser bravo, corajoso, certo? Ser corajoso, being brave, doesn't mean, não significa. Então, quando você quer falar que algo não significa, você vai usar o doesn't. Por quê? Algo se encaixa com o quê? It. It doesn't mean. Isso não significa. Being brave doesn't mean. Ser corajoso não significa. You go looking for. Vamos lá. You go, que você vai. Ser corajoso não significa que você vai looking for. Nós já falamos aqui, é um phrasal verb que significa procurar. Então, ser corajoso não significa que você vai procurar trouble, problema. Ou, necessariamente, problemas, pode ser também, vamos deixar só problema. Então, ser corajoso não significa que você vai procurar problema. Ou, gente, importantíssimo, nós até poderemos traduzir, adaptar isso para ser corajoso não significa que você procura problemas. Ok? Então, essa foi uma resposta do Mufasa, certo? E é o que o texto exatamente diz. Replied Mufasa. Então, respondeu Mufasa. Então, replied, o passado do verbo reply significa responder, retrucar uma citação, certo? Responder algo que já foi dito, não necessariamente responder uma pergunta, mas responder de repente uma afirmação, porque o que o Simba falou antes foi uma afirmação. I was just trying to be brave like you. Não é uma pergunta, por isso não é uma answer, é uma reply. Deu para entender, gente? Não é uma pergunta, é uma citação que foi respondida. Então nós usamos o termo reply, replied no passado nesse caso. Continuando aqui, nós temos aqui dizendo assim, the moon shone. Vamos lá, o que é esse shone? Para quem não sabe, é o passado do verbo shine, que significa brilhar, né? Então, nesse caso, the moon shone, a lua brilhava. E aí nós temos o termo brightly, que significa brilhantemente. Tá, mas espera aí. A lua brilhava brilhantemente? Por quê? Bright significa brilhante. E como nós vimos, brightly, brilhantemente. Tá, mas a gente vai traduzir para a lua brilhava brilhantemente? Não. Esse é o tipo de palavra que na hora de traduzir a gente esquece que ela tá ali. Porque, gente, imagina, a lua brilhava brilhantemente. Não faz sentido. Você pode até adaptar para a lua brilhava reluzentemente. Tá, vamos deixar uma palavra bonita aqui, reluzentemente, olha só. Para não ficar dois brilhar aí nessa frase, né? Mas é importante você entender que shine, shone é verbo, brilhar. Bright, brilhante é um adjetivo, tá? Entenda essa diferença, beleza? Então a lua brilhava reluzentemente, foi como nós achamos aqui melhor traduzir. Vamos lá. Above significa acima, certo? Acima se referindo ao céu, tá? Acima, them, deles, acima deles. Beleza. Continuando, e as estrelas, and the stars. Então, e as estrelas. O que acontecia com as estrelas? Twinkled.
Esse twinkled é o passado do verbo twinkle. O que significa twinkle? Significa cintilar, piscar, brilhar também, tá? Só que não é o mesmo brilhar ali do shine, só de iluminar. Não, pode ser um cintilar, piscar. Então, nesse caso, nós vamos traduzir para brilhavam também, para ficar mais adequado com o texto. Então, e as estrelas brilhavam? É um brilho diferente, né? Aquele brilho que pisca. Você olha para uma estrela, ela não só ilumina, mas ela tá ali piscando. Isso é o twinkled, ok? Então, brilhavam aonde, gente? In the dark sky. Significa no céu escuro. Então, basicamente, dark significa escuro, o adjetivo escuro, e o sky, céu. Então, brilhavam no céu escuro. Beleza. E aí tem uma narração aqui sobre Mufasa. Mufasa stopped. Mufasa parou ao pé da letra. E aí, olha só, isso é interessante, ó. Ele falou assim, ó. Look at the stars. Olhe, tá? Aqui é uma frase no imperativo, ele tá dando uma ordem, né? Look, olhe. E é interessantíssimo, porque ele está dizendo look at. Tá. Look é olhar, mas ali em cima, looking for era procurar. Qual que é a diferença entre look for e look at? Gente, são phrasal verbs, tá? O que é phrasal verbs mesmo? Verbos formados por 2 ou até 3 palavras. E o look for é o exemplo do procurar e look at é o exemplo de olhar, tá? Olhar diretamente para algo. Então, se eu falo assim para você, look at the camera. Olhe para a câmera. Agora, se eu falo assim, look for your keys. Procure pelas suas chaves. Agora, o que é interessante aqui é que o look, ele está presente em diversos phrasal verbs. E caso você não saiba, também existe o look after, que é o cuidar, tomar conta de algo. Importantíssimo conhecer as propriedades de cada verbo, tá? Existem mais de 600 phrasal verbs. E eu não podia deixar de fazer esse convite para você que está me assistindo aqui, para me seguir lá no Instagram. Por quê? Porque lá no Instagram eu estou ensinando literalmente um phrasal verb por dia. Então ainda vou falar de todos os phrasal verbs, um por dia. Eu já comecei essa jornada, já tem lá vários vídeos falando sobre os phrasal verbs. Não deixe de me acompanhar nessa jornada e estar comigo nessa, ok? Vamos juntos nessa caminhada. Mufasa parou e disse, né? Look at the stars. Olhe para as estrelas, tá? Ou simplesmente, olhe as estrelas. Look at the stars. Linha de baixo. The great kings. Vamos lá. Os grandes reis. Tá? É interessante porque em alguma das aulas aqui, eu tava lendo os comentários e a galera falou assim, mas eu achava que great era ótimo. Na minha cabeça, great é ótimo e você traduziu para grande. Eu traduzi para grande lá logo no começo, se eu não me engano, que eu falei The Great Circle of Life, alguma coisa assim, se eu não me engano. Great também significa ótimo, grande, tá? São qualidades grandiosas, tá? É isso que eu quero que você pense. Great, você vai ver no sentido assim, ótimo, excelente, incrível, maravilhoso. Great, tá? Uma coisa que eu quero aconselhar você quando você for escrever a tradução de alguma palavra. Não engessa o adjetivo, não engessa o verbo a uma única tradução, tá? Se não, se você salvar, se você gravar, por exemplo, o look sozinho, você vai ter problemas, porque você vai lidar com look at, look for, look after, look down, look up, look on. Você vai lidar com diversos phrasal verbs e vai te deixar louco. Então, não fecha as palavras com apenas um significado, tá? Entenda em que sentido que eu posso utilizar e quantos significados isso tem. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ontem mesmo eu postei lá no Instagram falando sobre um phrasal verb que é o make up. Se você está me assistindo e você talvez pense, make up deve ter alguma coisa a ver com se maquiar. Exatamente. Make up também é o verbo se maquiar. Só que você vai ver que
o phrasal verb make up, ele pode ser usado no sentido de inventar, compensar, decidir, constituir, reconciliar. 6 sentidos diferentes para ser utilizado numa frase. Por essa razão, eu vou ter que aumentar aqui o número de exemplos nesse vídeo para que você entenda como que você pode utilizar o phrasal verb make up. Vamos lá. O que significa então? Basicamente, inventar, reconciliar-se, constituir, decidir, compensar e no fim, o principal, né? Maquiar-se. Bom, eu vou citar literalmente aqui uma frase para cada significado desse para que você entenda de uma maneira mais clara. Vamos lá, o primeiro significado é o sentido do inventar. He keeps on making up excuses. O que eu tô dizendo aqui basicamente? Ele continua... E aí esse making up nessa frase leva o sentido de inventando desculpas, dando desculpas. Então esse é o sentido número 1 para se utilizar o make up. Segundo sentido, after their fight they made up. After their fight significa depois da luta deles, depois da briga deles, talvez até. They made up significa eles se reconciliaram. Então tá aqui o segundo sentido do make up. Detalhe, isso aqui tá no passado, tá? O passado de make é made. Você com certeza vai lembrar daquela frase made in China, made in Taiwan. E bom, make no passado é made. Por essa razão, made up. Então, o segundo sentido é o sentido do reconciliar-se, se reatar, fazer as pazes. Vamos então para o terceiro sentido do make up. Olha só que interessante. This book is made up by 10 chapters. O que quer dizer isso, Murilo? Basicamente, este livro é constituído, ele é feito. Então, o terceiro sentido aqui é o made up, é o constituído. Quando você quer falar assim que algo é constituído por 10 capítulos, aquilo é constituído por 10 páginas. Nesse sentido, o constituído, você pode usar o made up, no passado, constituído, tá? Então, ou você quer falar assim, o país se constitui em 27 estados. E por aí vai, gente. Todo sentido que você encontrar do constituir algo, você pode usar o make up. Então, este livro, vamos escrever aqui, este livro é constituído por 10 capítulos. Basicamente é o que significa esta frase. Made up no sentido de constituir algo, certo? Nesse sentido aqui no passado, made up, mais uma vez no passado, constituído. Vamos então para o quarto exemplo com o phrasal verb make up. E agora é o sentido de you need to make up your mind quickly. Esse make up aqui nessa frase leva o sentido de decidir. Sabe quando a pessoa tem que se decidir no sentido de tomar uma atitude, tomar uma decisão rapidamente? Olha só que interessante. You need to make up significa você precisa se decidir. Então, ó, não é só you need to make up, que significa você precisa se decidir, porque tem um detalhe aqui no final da frase. Your mind quickly. Your mind significa sua mente. Quickly, rapidamente. Então, você precisa se decidir rapidamente. Tá, mas e aí, Murilo? Cadê o your mind nessa frase? Sua mente. É aí que está. Quando você quer falar para a pessoa que ela tem que se decidir, ou eu preciso me decidir, você precisa usar o make up com o termo mind, certo? De mente. Então, to make up your mind significa se decidir, você se decidir. Então, se eu quero falar assim, ó, eu preciso me decidir, I need to make up my mind. Basicamente é assim que eu diria no sentido de eu tenho que me decidir, certo? Então, se você quer usar o make up no sentido de se decidir, utilize ele com your, my, his, her, mind, ok? Vamos então para o próximo exemplo com make up. Olha só que interessante. Quinto exemplo. I'll make up this time this evening. O que eu quero dizer, gente, quando eu falo I will? Isso aqui é uma contração de I will, ok? Então, I will make up significa eu vou compensar.
Então, make up the time significa compensar o tempo this evening, esta noite. Então, o quinto exemplo que você pode utilizar o make up é no sentido de compensar algo, nesse sentido, compensar o tempo. Esse foi mais um exemplo com make-up. Então vamos para o sexto exemplo e finalmente temos o exemplo maquiar-se. E olha só que interessante, alguém tinha me falado que se confunde quando os phrasal verbs ficam divididos assim, o make tá aqui, o up tá lá no final. O que acontece aqui é basicamente isso, ó. She went to the bathroom. Vamos lá, ela foi ao banheiro, certo? She went, passado do go, né? She went to the bathroom. Ela foi ao banheiro pra quê? To make her face up. Pra maquiar seu rosto. Então, por que o her face, rosto dela, seu rosto, está no meio do make up? É como se ele estivesse recebendo aquele phrasal verb. Então, o que eu vou maquiar? O que será maquiado? O rosto dela, her face. Então, she went to the bathroom para quê? To make her face up. O que eu não poderia fazer seria colocar esse to make up her face, tá? Não funcionaria com o mesmo sentido, tá? Então é ideal, é essencial colocar o her face, que é o que está recebendo a ação do phrasal verb ali no meio. Então, to make her face up. Então, é isso aí. Este foi o sexto e último exemplo com make up. Quer dizer, nós temos vários sentidos, várias traduções para um só phrasal verb, make up. Então, ó, eu quero que você entenda, vai ter palavras no inglês, vai ter termos, vai ter expressões no inglês que tem mais de uma tradução. E se você ficar preso em uma só tradução por palavra, você vai se frustrar em algum momento e vai perceber assim, mas espera aí, eu aprendi que great era ótimo e agora tá me dizendo que great também é grande? Sim, exatamente. Vamos lá. É importante você entender que aqui ele está dizendo o quê? Os grandes reis, né? Da onde? Of the past. Do passado. E aí temos um outro phrasal verb aqui, que é o look down on. Eles olham, mas é no sentido de olhar de lá de cima aqui para baixo. Tá? Então eles olham para baixo, ou seja, nós traduzimos aqui simplesmente para eles olham, né? Então os grandes reis do passado olham para quem? Us significa nós, recebendo ação. Então os grandes reis do passado olham por nós ou nos olham, tá? Poderia ser. Eu acredito que nos olham seja a melhor tradução. Nos olham da onde? Eles olham de algum lugar, né? E por isso que tem um from, tá? Por que from? From significa do, de, da, no sentido de origem. Vindo de algum lugar, certo? Eles olham de onde? From those stars. Então, those significa aquelas. Então, de aquelas estrelas. Nós traduzimos para daquelas estrelas. Tá? É importantíssimo entender isso aqui, ó. From those stars, daquelas estrelas. From sempre vai indicar uma origem, tá? É muito comum a gente ver essa pergunta aqui, ó. Where are you from? Onde você é de? Você viu que não tem ordem nenhuma nesse negócio, gente? Where are you from? Tá, como é que eu utilizo então, Murilo? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. E se eu quero perguntar assim, ó. Where are you coming from? Tá, onde você está vindo de? Significa de onde você está vindo, indicando o quê? Um ponto de origem. Ó, se você tem alguma dificuldade em entender verbo to be junto com from, este é um dos assuntos que eu vou tratar no meu curso, na minha turma do Descomplicando o Verbo to be. Se você tem dificuldade em entender essa jossa, esse troço do verbo to be com from, né? Se você tem dúvida em relação a isso, tá? São coisas que eu extraio e detalho o máximo possível dentro deste curso, ok? Gente, basicamente o Mufasa disse, né? E nós estamos, é importante você entender que a gente está dentro
da citação dele, tá? Essa frase toda aqui é uma frase citada por ele. Então, os grandes reis do passado nos olham daquelas estrelas. Beleza. So, whenever. O que significa esse so que a gente vê tanto, né? Então, nós podemos traduzir o so para então. Esse whenever é quando você quer dizer em português assim, ó. Sempre que, você pode citar o termo whenever you feel alone. Significa sempre que você... Feel significa o verbo sentir. Alone significa sozinho. Então, sempre que você se sentir sozinho, o que você vai fazer? Just remember. Apenas se lembre. Ao pé da letra, né? Apenas se lembre. That significa aqui nessa frase que. Apenas lembre-se que. Vamos traduzir para aqui. Vamos traduzir então para apenas, ao invés de apenas se lembre, vamos traduzir para apenas lembre-se. Para ficar mais bonito, né? Apenas lembre-se que. Those significa aqueles ou aquelas, né? Nesse caso se referindo aos reis, então aqueles. Aqueles o quê? Aqueles reis, those kings, will always be. Ó, para quem tem dificuldade de entender isso aqui também, ó, will be, futuro do verbo to be. Por que tá separado? Will always be, sempre estarão. Por que tá separado? Gente, isso também é algo que eu falo dentro do meu curso Descomplicando o Verbo to Be. Eu falo sobre verbo to be no futuro. Se você acha que verbo to be está só no presente e no passado, o verbo to be também está no futuro. E é uma estrutura completamente diferenciada. Will always be, sempre estarão. Então, se você entende que verbo to be é ser ou estar, will always be, sempre estarão. E você não traduz ao pé da letra na mesma ordem. Por isso que é importante entender essas estruturas aqui, gente, porque se você não entende, na hora de você formular uma frase da sua cabeça, você vai fazer uma coisa completamente fora de ordem, achando que tá certo, só porque traduziu corretamente. Não, as estruturas têm uma ordem certa de serem criadas, de serem faladas. Então, vamos lá. Will always be, sempre estarão. There significa lá. Sempre estarão lá para quê? To guide you. Para te guiar. Ou ao pé da letra, para guiar você. Certo? To guide you, para te guiar, para guiar você, tanto faz. And so will I. O que quer dizer esse and so will I? Para nós finalizarmos aqui a nossa análise. And, beleza, significa e. E. So will I. Ele tá fazendo um complemento à frase anterior. Ele tá dizendo basicamente, e eu também estarei. Certo? É isso aí. E eu também estarei. And so will I. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. Bom, gente, aqui é importante você agora repetir comigo, tá? Esse trecho, para que você entenda como se pronuncia cada termo, cada frase dessa aqui. Eu vou falar pausadamente, certo? E você repete junto comigo para a gente praticar a pronúncia. Não se esqueça, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Se você achar que só assistir uma vez te ajudou, beleza. Se você achar que não, tem várias coisas aqui que eu fiquei com dúvida e tal, lembre-se, você pode comentar aqui embaixo a sua dúvida. Você pode comentar aqui no chat ao vivo, agora, a sua dúvida. Ou você pode ir lá no Instagram também me mandar a sua dúvida, me mandar um áudio, me manda um vídeo, sei lá. Manda a sua pergunta pra mim, tá? Eu quero que a sua pergunta chegue pra mim de algum jeito, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entender, qualquer coisa que ficar aqui vago dentro disso, manda mensagem pra mim, né? De algum jeito que eu quero te ajudar. Eu quero que você entenda esse negócio, tá? Eu quero que você entenda literalmente esse livro completo. No último dia de aula, no último dia dessa série, eu vou disponibilizar esse livro, tá? Que eu redigitei, tá? Pra quem não sabe, eu peguei o livro original e digitei ele todo.
Eu vou disponibilizar esse livro de graça para você baixar, tá? Para você estudar com ele. Vou disponibilizar ele todo em inglês, sem esses textos em português, sem as traduções. Mas também vou disponibilizar outro com a tradução para você que quer, com todas as traduções que nós fizemos aqui ao longo dessas aulas, tá? Então acompanhe comigo até o final dessa jornada, porque eu vou disponibilizar só no último dia, tá, gente? Então vamos lá então. Mufasa scolded his son. On the way home, you deliberately disobeyed me. I was just trying to be brave, like you, said Simba softly. Being brave doesn't mean you go looking for trouble, replied Mufasa. The moon shone brightly above them, and the stars twinkled in the dark sky. Mufasa stopped. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you, and so will I. É isso aí, galera. Agora eu vou voltar ali em cima. Vou subir esse texto. Vou aqui na primeira página que nós analisamos hoje. Eu vou ler, certo? E eu quero que você, nesse momento, identifique se vai ficar mais fácil agora de compreender. Se você consegue identificar o que quer dizer o texto. E você vai treinar agora o seu ouvido, tá? A sua compreensão. Se você consegue compreender palavra por palavra. Eu vou pronunciar bem pausadamente para que não fique nada correndo, tá? Eu vou pronunciar bem devagar. Então vamos lá então. Zazu commanded them to leave immediately, saying you are in a very real danger. But it was already too late. Nala and Simba were trapped by 3 laughing, drooling hyenas. Simba took a deep breath and tried to roar. The hyenas laughed even more at that. Simba took another deep breath. Roar! The 3 hyenas looked around into the eyes of King Mufasa. His giant paw struck one of the hyenas as he growled. If you ever come near my son again, the hyenas fled howling into the mist before he could finish. Mufasa scolded his son on the way home. You deliberately disobeyed me. I was just trying to be brave like you, said Simba softly. Being brave doesn't mean you go looking for trouble, replied Mufasa. The moon shone brightly above them, and the stars twinkled in the dark sky. Mufasa stopped. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. And so will I. That's it, guys. Bom, eu vejo vocês amanhã na continuação dessa história maravilhosa que nós estamos lendo, na qual nós vamos nos deparar com essa cena, com essa parte tremendamente triste dessa história. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada até o final, que você interaja comigo, que você comente, que você compartilhe, que você deixe seu like aqui embaixo, porque vamos ter aulas até o domingo, tá? Até essa semana acabar, literalmente, de segunda até domingo. São 7 aulas aí para nós aprendermos literalmente tudo deste livro, tá bom? E ó,
Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Não se esqueça de me mandar uma mensagem, de dizer o que você achou dessa aula, o que te ajudou, o que não te ajudou, o que foi difícil, o que foi fácil. Estamos nessa juntos, quero te ajudar e vamos até o final. Thank you very much, muito obrigado por toda a atenção e até amanhã, né? Você já chegou a se confundir com os phrasal verbs no inglês? Você sabe o que são os phrasal verbs? Por que eles são tão complexos dentro da língua inglesa? Eu assumo para vocês que de fato os phrasal verbs são uma das coisas que mais complicam o inglês. Pelo simples fato de serem verbos que são formados por 2 ou até mesmo 3 palavras. E caso você não saiba, no inglês existem mais de 600 phrasal verbs. E nessa última semana que passou, eu recebi muitos comentários, muitos e-mails, muitas mensagens dizendo que realmente os phrasal verbs são coisas de outro mundo, que realmente são uma das coisas que mais complicam no inglês. E aí, pensando em ajudar todos vocês que me acompanham aqui no YouTube, eu decidi começar algo chamado A Jornada dos 600 Phrasal Verbs, que é basicamente uma jornada onde eu ensinarei 600 phrasal verbs, um por dia. E caso você não saiba, essa jornada já começou. Todos os dias eu seleciono um phrasal verb e eu ensino isso lá no meu Instagram. Então, basicamente, eu estou ensinando um phrasal verb por dia lá no meu Instagram. E eu vim aqui hoje simplesmente para te convidar a me acompanhar nessa jornada dos 600 phrasal verbs. Lá no meu Instagram, você vai aprender um phrasal verb por dia, vai aprender frases que você pode criar com este phrasal verb. Vocês podem também lá no Instagram me mandar as frases para que eu possa corrigir e nós possamos aprender os phrasal verbs juntos. Então hoje eu vim aqui simplesmente para te convidar a me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Além da jornada dos phrasal verbs, eu estou literalmente todos os dias postando algum trecho de algum vídeo aqui do YouTube, analisando alguma cena de série, de filme, algum trecho de música, algum trecho de algum discurso. Então, basicamente, eu vim aqui hoje só para te convidar para fazer parte dessa jornada comigo lá no Instagram. Embarque nessa jornada comigo. Além de postar vídeos todos os dias, eu também estou respondendo todo mundo, aceitando sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, e é mais uma forma de nós nos mantermos conectados nessa jornada do inglês. Aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado aqui embaixo, você vai encontrar o link que vai te encaminhar diretamente para o meu Instagram. Ou se você quiser simplesmente me procurar lá, teacher.murilo, você vai me encontrar. Muito obrigado pela atenção e eu te vejo nessa jornada dos 600 phrasal verbs lá no Instagram. Thank you so much.